Esse vídeo é um vídeo sincerão, que eu vim aqui abrir meu coração pra ti sobre o novo cenário que, sendo sincera, eu tô com muito medo porque eu acho que a gente vai viver uma nova realidade. Estamos passando por muitas transformações mundiais desde que entrou o ano de 2026 e em Portugal não tá sendo diferente, tá? As mudanças estão ocorrendo aqui, são sobre essas mudanças que eu vim falar agora com você e são essas mudanças que estão me ocasionando esse receio. E quando você ter acesso a tudo que eu vou te passar, toda a informação que eu vou te passar nesse exato momento, talvez você partilhe dos mesmos anseios que eu tô tendo nesse exato momento. E sendo sincera, se lembra que em 2019 a gente teve uma grande mudança que mudou completamente o cenário mundial, que foi a pandemia? Então, eu acho que agora em 2026 a gente também vai passar por uma nova mudança que vai mudar completamente o cenário de todo o país, principalmente Portugal, mas o cenário imigratório no mundo inteiro. Então vamos lá. Portugal não é mais o mesmo de, por exemplo, há 5 anos atrás. Eu cheguei em Portugal no final de 2019 e hoje, em 2026, a realidade é completamente diferente. Isso eu tô falando sobre mercado de trabalho, eu tô falando sobre aluguel e tô falando também sobre a visão do imigrante no país. Isso não é segredo pra ninguém, que muitos políticos estão utilizando o discurso anti-imigração, vamos assim dizer, para ficar mais bonitinho, né, na nomenclatura, na visão geral, mas estão utilizando o discurso anti-imigração para conseguir poder, para entrar no poder e se eleger. E agora, dia 18 de janeiro de 2026, vamos ter eleições para presidente aqui em Portugal. Todas as pesquisas indicam que não vai ser decidido no primeiro turno, porque a população em geral está numa grande divisão ideológica. Nesse momento, estamos passando por uma instabilidade ideológica muito grande aqui em Portugal. Então, tudo indica que vamos sim para o segundo turno em fevereiro. Mas estamos indo aí para o caminho que talvez no segundo turno vamos ter 2 partidos, um de centro-direita e outro partido de extrema-direita. E as chances da esquerda ir para o segundo turno é pouca, porque a terceira posição aí tá para o Partido Liberal. E minha preocupação não é a direita ganhar, porque eu não sou de direita e nem sou de esquerda. Você pode pegar todos os meus vídeos aqui, tem bastante vídeo aqui no canal. E se você pegar todos os meus vídeos, sempre meu discurso é o mesmo. Eu não sou a favor da direita e não sou a favor da esquerda. Eu sou a favor de um político que preze pela visão do bem da população em comum, independente de qual lado ele seja, de qual partido ele seja. Eu sou a favor que entre um político que melhore a nossa vida como população, nos dê mais oportunidades de trabalho, de crescimento, de segurança, saúde, educação e afins. Só que o discurso de imigração aqui em Portugal tá mudando bastante e tá muito me impressionando. Por quê? Os portugueses são povos imigrantes, tá? O povo português é muito conhecido por pegar suas malinhas e sair de Portugal à procura de vida melhor em outros países, como Luxemburgo, França, Inglaterra, enfim, países que pagam mais aqui e como eles têm cidadania europeia, eles têm acesso a esse benefício. É só fazer a mala e ir para outro país, não precisa de visto, não precisa de nada, é só chegar lá e fazer os documentos daquele outro país e recomeçar a vida lá. Então, muitos portugueses saem de Portugal através de vida melhor em outros países. Então, muito me impressiona o discurso de anti-imigração crescer em Portugal, porque toda família portuguesa tem um imigrante. Provavelmente, se você é português e está assistindo aqui esse vídeo, você tem um pai, um avô, um tio, um primo que foi ou é imigrante nesse exato momento. E só para você ter noção que essa represália pro imigrante, principalmente o imigrante legal, tá? O imigrante legal que vem todo certinho não tá tendo tanto aperto assim, mas o imigrante ilegal tá sim sendo afunilado e apertado por todos os pontos aqui no país. Só para você ter noção, Portugal anunciou que vai pagar 8 milhões de euros para não ter que receber refugiados, né, de guerra e de outros países afins aqui no país. Ou seja, ele vai preferir pagar 8 milhões do que receber os imigrantes refugiados. Outra vertente é que os vistos sofreram muitas modificações, como, por exemplo, o visto de procura de trabalho, que antes qualquer pessoa, independente da profissão, classe escolar, enfim, ou quanto tinha de dinheiro na conta, conseguia imigrar para Portugal com visto de procura de trabalho que não tinha distinção de qual profissão poderia aderir. E agora não. O visto ele foi cessado temporariamente, não se sabe mais ou menos quando vai voltar, e quando ele regressar, não vai voltar com as mesmas regras. Vai ter uma lista de profissionais específicos que podem solicitar o visto de procura de trabalho. Então, sim, você vai poder vir para Portugal aplicar o visto para procurar trabalho, que é para aquela pessoa que não conhece ninguém, não tem trabalho, quer recomeçar aqui, só que não vai ser mais para qualquer um, vai ser para uma lista
específica de profissionais. Outra mudança também que é bastante preocupante e que me causa essa ansiedade sobre o futuro de Portugal em 2026, 27 e 28 é que Portugal já tem muita saída dos portugueses. Os portugueses, como eu falei agora no início, já pegam as suas malinhas e vão para outros países. Só que no ano de 2025, esse aumento de saídas de Portugal aumentou 40%. Ou seja, a cada dia que passa, a gente fica com menos mão de obra ativa. Porque essas pessoas que saem de Portugal não são aposentados, não são pessoas que recebem pensões ou benefícios do governo. Pelo contrário, esse número de saídas são de profissionais, são de trabalhadores, pessoas que estão nesse exato momento trabalhando e contribuindo financeiramente para o país e, por exemplo, também para a segurança social. E os imigrantes aqui em Portugal, quando se fala de contribuição para a segurança social, que é o órgão responsável pela aposentadoria, auxílios e etc., os imigrantes em Portugal hoje, atualmente, com os dados oficiais, contribuem 5 vezes mais do que recebe. E as contribuições atuais dos imigrantes representam mais de 3 bilhões de euros. Sem falar que setores como, por exemplo, turismo, que os imigrantes representam 25% da mão de obra ativa no setor de turismo, e no setor de agricultura e pesca, os imigrantes representam um pouco mais de 40% dos trabalhadores nessa área. Gente, agricultura e pesca significa que é a área primordial, é a área que põe comida nas nossas mesas. Então, com todo esse discurso anti-imigração, trazendo medo aqui para a convivência e a vivência dos imigrantes e a incerteza que se suas residências serão renovadas ou não, se a AIMA vai agir com integridade ou não para fazer a renovação dos seus documentos ou dos novos que estão chegando, também estão chegando com essas incertezas devido a muitos fake news e também a muitos discursos de pessoas vazias que vão postando na internet, fica muito preocupante do que Portugal vai colher. Só para você ter noção, no ano de 2024, a economia de Portugal cresceu o dobro da União Europeia. E tudo isso graças a boa parte por culpa do trabalho do imigrante que está aqui no país. Pra gente falar em números também, dados, que eu gosto de trazer dados para vocês terem noção da realidade. Tanto se você é imigrante ou se você é português, mora aqui em Portugal ou mora em outro país. Só para você ter noção, a porcentagem de cidadãos portugueses que contribuem, trabalham, contribuem para a segurança social é de 45%. Ou seja, cidadão português que está contribuindo é de 45%. Sendo que quando a gente vai fazer essa mesma comparação com o imigrante, o número são de 65%. Ou seja, os imigrantes contribuem muito mais em questão de porcentagem do que os cidadãos europeus. E essa pouca porcentagem que falta, né, para falar assim, Mila, um pouco mais da metade, beleza. Mas aí então significa que tem imigrante aposentado? Não, essa parte também representam as crianças, porque vem pais com 2 filhos, e esses 2 filhos que não contribuem entram nessa porcentagem faltante. Ou seja, 65%, mas com a porcentagem de que a gente está trazendo os nossos filhos para estudar e para contribuir também no futuro aqui do país. E em contrapartida, países como Itália, Alemanha, Espanha estão facilitando e abrindo as portas para os imigrantes. Países como Itália, Alemanha, Espanha estão vendo que Portugal tem um ouro na mão. Como eu falei, graças a essas novas modalidades que aconteceu aqui no país, Portugal cresceu o dobro economicamente falando do que o bloco da União Europeia. Então, por mais que as pessoas falem que o crescimento é pouco, quando se compara aos outros países, o crescimento foi grande e primordial. E vendo isso, países, né, como Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha, vendo esse ouro que Portugal conseguiu colher, estão querendo trazer isso também para o país. Inclusive, a Itália também tinha esse discurso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que Portugal vai ter que flexibilizar em 2026, pelo menos meados de 2026 para o final, referente aos imigrantes, principalmente brasileiros, porque a Itália também tinha esse discurso no início do ano passado. Tá? No início de 2025 também falaram que não queriam imigrantes. E 8 meses depois, a Itália mudou completamente o discurso e facilitou a entrada de imigrantes, só que, claro, eles aí meio que selecionaram nacionalidades específicas. Só que para isso acontecer, só para você ter noção, vários setores econômicos da Itália tiveram que colapsar. Então agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo. E Portugal pode estar entrando no mesmo funil, no mesmo olho do furacão com esse discurso. Então, com esse discurso de anti-imigração, com esse discurso de Portugal é dos portugueses, e eu concordo, sim, Portugal tem que ser dos portugueses, mas também tem que ser de todos que contribuem para o país. Daquele português que não trabalha, que está desempregado, mas está correndo atrás para achar algo. Daquele português que não contribui porque é aposentado, mas contribuiu no passado, e isso não exclui a importância dele no país. Daquele português que teve algum acidente de trabalho e é deficiente
simplesmente não consegue exercer a sua função de trabalho porque teve aquele acidente e a deficiência aí não deixa ele trabalhar e recebe algum benefício, mas ele também é português, ele também é cidadão, como também o imigrante que veio com toda a sua família, trazendo todos os sonhos de sua vida numa mala e tá aqui trabalhando e contribuindo para o país. Então, Portugal é sim dos portugueses, mas como até foi dito num discurso recentemente colocado na televisão, não existe português puro, gente. Principalmente Portugal, que colonizou vários países. Vocês liberaram agora países africanos da colônia em 1970 e pouco. Provavelmente os seus avós, se você perguntar bem os seus avós ou o seu bisavô, trabalhou nas antigas colônias. Trabalhou em Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau. Então não existe português puro, porque se misturaram com outros povos. Sendo que também vocês, portugueses, são imigrantes. Então, trazendo tudo isso em pauta, sabendo o número de contribuições, né, que é alto, mais de 3 bilhões de euros para a Segurança Social, fora a contribuição aí do imposto de renda, fora a contribuição que a gente dá para o serviço de estrangeiria e fronteiras, fora as outras contribuições que a gente dá aí com outros tipos de serviço e movimentação da economia, fora a nossa mão de obra que ajuda a colocar comida na mesa de todos os povos, independente da nacionalidade, mas que residam aqui em Portugal. Se esse discurso afastar os imigrantes, a realidade é que não vai afastar os imigrantes que recebem auxílio do governo. Vão afastar justamente os imigrantes que contribuem. Então você tem noção que pode ser um tiro no pé que Portugal está dando nesse exato momento? Expulsando justamente os imigrantes que estão aqui trabalhando e contribuindo. Porque essa pessoa, ela não vai aceitar ser julgada pagando seus impostos. Se o país não aceitar ela de bom grado e achar que a presença dela não é bem-vinda, ela simplesmente vai fazer as malas dela e vai embora. Vai para um país que dê a oportunidade e trate ela com mais respeito, como Espanha, a Alemanha, a França, que vocês portugueses sabem muito bem o que eu tô falando porque vocês fazem esse caminho. E aí fica uma enorme questão e dúvida que tá meio que apertando assim as minhas questões do que vai ser Portugal no futuro, que é o que eu quero passar aqui nesse vídeo, porque com tantas saídas de imigrante, com esses discursos que estão crescentes, com esse medo aflorado que está tendo nesse exato momento, qual será o futuro de Portugal? Portugal não é um país grande e também não é um país com muita população ativa trabalhando. A gente tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, sendo que imigrantes são 1,5 milhão e estamos falando de imigrantes com autorização de residência. Ou seja, os imigrantes com autorização de residência hoje representam mais que 10% da população, porque aqueles imigrantes que já possuem a nacionalidade portuguesa não são contabilizados. Mas se a gente contabilizar também os imigrantes que já possuem nacionalidade, são considerados portugueses porque já possuem a nacionalidade, mas na verdade são pessoas que vieram de outros países para recomeçar aqui, a gente pode colocar aí por baixo que 20% da população são de imigrantes. E como é que a gente vai fazer se esse grande número simplesmente resolver sair do país, sendo que a maioria deles são trabalhadores? Isso me lembra muito na época do Covid, né? Na época da pandemia em 2019, teve aquela explosão, aquela incerteza, aquele lockdown e tudo se fechou e muitas pessoas foram embora. Eu vi muitos amigos brasileiros fazendo a mala com medo, incerteza de como seria, se caso pegasse doença, se seria atendido ou não, e indo embora. E foi um cenário, não vou mentir pra você, foi um cenário caótico. Poucos permaneceram e sobreviveram à permanência aqui. E eu fui uma dessas poucas. Eu acompanhei o processo todo de início ao fim. Foi um processo que eu senti esse mesmo medo que eu tô sentindo agora. Mas quem conseguiu permanecer, né, e quem meio que pagou o preço pra ver, teve uma colheita muito boa no país. Porque assim, no momento da pandemia, realmente foi um caos. Foi um caos em todos os países, pra ser sincero. Mas o pós de recuperação de Portugal foi muito forte e grande. E eu penso que agora a gente tá vindo pro novo, porque não é só Portugal que tá vindo com esse discurso de imigração, mas também, por exemplo, os Estados Unidos agora, recentemente, 2 dias atrás, se não me falha a memória, o Trump cancelou o visto para 75 países, incluindo brasileiros. Então a gente está vivendo em um mundo onde o discurso está mudando muito, principalmente pro lado do imigrante. E o pior é que o Brasil não está melhorando. A gente não vive em um país que dá oportunidades, principalmente pro pobre. Não, as coisas estão ficando cada vez mais caras. Então, meio que sair do Brasil tá virando uma missão impossível. Impossível porque os vistos de outros países estão meio que sendo cancelados e impossível porque cada vez no Brasil a gente perde poder de compra. Não adianta falar que o salário tá aumentando, porque, por exemplo, se a gente fazer a comparação de salário, aí nos últimos 20 anos, o salário há 20 anos atrás era equivalente a $200. O salário hoje é equivalente a $200. Ou seja, a gente não ganhou poder de compra, por mais que tenha aumentado, a gente
simplesmente tá perdendo poder de compra a cada dia que passa. Então, se tá difícil no Brasil hoje, acredite, imigrar daqui a 4, 5 anos vai ser mais difícil ainda. Então, assim, sendo bem sincera pra você, eu tenho expectativas que a gente só vai poder saber depois do dia 18, não vai dar nem no dia 18, né? Só em fevereiro, pra gente saber que tipo de governante vai entrar no poder, que tipo de prática ele vai começar a inserir no tipo de governo dele, pra gente saber pra que lado Portugal vai se encaminhar. Se vai seguir o mesmo caminho da Espanha, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, ou se vai seguir um caminho parecido, por exemplo, com os Estados Unidos, que está basicamente se fechando para o mundo inteiro, né? Ou pelo menos para muitos países do mundo. E talvez Portugal vire mais um que se feche, ou Portugal vire o único país, um dos poucos países que ainda tenham portas abertas. E o bom é que nós brasileiros somos bem vistos no mundo, tá? Eu sei que você pensa, a gente tem muitas vezes a síndrome de vira-lata, que a gente pensa que, nossa, ninguém gosta de brasileiro. Mas a verdade é que nós somos os imigrantes mais bem vistos no mundo, porque nós temos uma grande capacidade de adaptação, somos povos trabalhadores e somos povos que não impomos a nossa cultura, a língua, a religião para nenhum outro povo. Então, quando a gente vai para algum outro país, nós somos conhecidos como os povos que se adaptam, né, à cultura local de forma, vamos assim bem dizer. E é isso. É isso que eu queria falar com você, compartilhar todos esses receios e qualquer atualização que venha a ter, pode ficar tranquilo que eu vou vir aqui ser a primeira e te falar o que vai acontecer ou deixar de acontecer, beleza? Então, se você quer se manter preparado para o que está por vir e está pensando em sair do Brasil e quer vir preparado da melhor forma possível com o que a gente tem em mãos, né? Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e ficar sempre por dentro de tudo. E qualquer dúvida que você venha a ter ou sugestão de outros vídeos, pode comentar que assim que eu ver esse comentário eu respondo na mesma hora. E me segue lá também nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que é o @milabritton. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e espero te ver no próximo vídeo.